Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia que está debatendo temas importantes para a população de Mato Grosso do Sul, especialmente no momento muito emblemático em que ainda sofremos as consequências da pandemia da Covid-19. Hoje nós vamos falar sobre os impactos, os desafios, as perspectivas para o setor da educação. Foi um assunto já abordado por nós, mas já que estamos aí prevendo um novo ciclo, né, novos momentos, enfim, com a chegada de 2021, vamos debater esse tema tão importante mais uma vez, porque vale a pena. E eu quero apresentar a nossa convidada dessa edição, é a professora doutora em educação aposentada, a Eliane Grace. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade de bater um papo com a gente. Eu que agradeço, né, o convite, né, e a oportunidade de estar discutindo temas que me são tão caros, né, relacionados à educação. Muito obrigada. E boa tarde. Pois é, e educação realmente é a base de tudo. É muito importante, a gente tem que falar sobre esse assunto, especialmente depois dessa corrida pela virtualização do ensino, tendo em vista, né, todos os percalços ocasionados pelo coronavírus. Eu queria saber a opinião da senhora, né, como que foi visto aí pelos educadores essa corrida pela virtualização aí, pelo ensino remoto? Eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente tem que se fazer é como que a pandemia nos pegou, né? Porque pegou a todos de uma forma bastante surpresa, né? E pegou a todos, eu acho que no momento em que a escola já estava convencionalmente, né, estruturada, né, para funcionar de uma única maneira, né? Então, assim, há muitos anos que a escola ela continua, vamos dizer assim, a mesma, né? Por mais avanços que se tenham, né? Mas nós sabemos que uma carteira atrás da outra, horários, né? Bastante rígidos, o registro da frequência. Então, são todas estruturas, né, vamos dizer assim, bastante antigas dentro da escola. Então, eu acho que com a pandemia, por mais que a gente fale, né, em inclusão digital, na verdade, a escola não estava com essa inclusão digital, né? Na verdade, por exemplo, quando ia para o laboratório com as crianças, né, as crianças elas tinham que ficar quase que paradas, né, esperando que o professor desse o ok para cada uma fazer uma coisa, fazer outra, mas isso não é inclusão digital, né? Então, eu acho que quando chega a pandemia, esse é o único caminho possível, né? Para que as escolas continuem, para que essa relação ela continue mesmo que remotamente. Então, se esse é o único caminho, nós temos que tirar o melhor proveito dele, né? E eu acho que é isso que as escolas têm tentado fazer. Certo, professor. E falando agora até sobre essa questão da inclusão colocada pela senhora. Incluir alunos seria globalizar o ensino de maneira virtual, num ano em que, infelizmente, ninguém contava com uma pandemia como essa. Mas, falando de Mato Grosso do Sul, falando de Campo Grande, será que nós somos mais virtualizados? Será que os estudantes daqui eles têm mais acesso, por exemplo, que no resto do país? Eu acredito que não, né? Eu acredito que realmente o Mato Grosso do Sul ele apresenta as mesmas dificuldades que o restante do país, né? Principalmente com o público das escolas públicas, né? Porque o que nós temos visto muitas vezes crianças que ficam esperando a mãe chegar com o celular, a mãe no serviço chegar com o celular para ele acompanhar alguma coisa, para ele ligar e ver qual foi a aula, né, que a professora gravou para ele ver, quais foram as atividades, né, que a professora tem ali gravado para que ele faça. Então, eu acredito que
essa dificuldade, né, de acesso à internet, eu acho que ela não se dá muito por estados, mas ela se dá muito pelas classes sociais, né? Então, assim, conforme as classes sociais, nós temos um tipo de acesso. Conforme as classes sociais mais carentes, né, diríamos assim, mais desiguais, né, ela tem um outro tipo de acesso. Então, é por isso que eu acho que os professores da escola pública, o desafio deles é muito grande também nesse sentido, que é, de uma maneira ou de outra, ele conseguir que o seu aluno acesse a internet, porque senão não tem nem como a gente falar, né, em ensino online, enfim, né, em coisas, em virtualização do ensino, não tem como falar disso, né? E outra situação, acho que gerada como consequência dessa falta de acesso por parte da população, por parte dos alunos brasileiros e sul-mato-grossenses por consequência, é que muita gente fala que 2020 acabou sendo um ano perdido. E eu não vou falar só por conta da falta de acesso, não, até acrescentaria pela falta de preparo, talvez, das instituições de ensino, mesmo que particulares. Será que é tudo isso mesmo? Será que os alunos perderam 2020? Eu não acredito, né, que 2020 seja um ano perdido, porque eu acho que a crise, ela nos faz crescer, né? Nós crescemos com a crise. Então, eu não acredito que seja um ano perdido, não. Eu acho que, inclusive, é um ano de muito aprendizado. Aprendizado no mundo todo, porque, né, a questão da pandemia não foi um privilégio do Brasil, mas uma questão mundial. O Antônio Novoa, que é um autor que eu tenho uma profunda admiração, né, pela obra dele e tudo mais, um autor português, ele coloca que a ONU, né, chegou à conclusão que quem salvou a educação no mundo foram os professores. Então, os professores foram os grandes guerreiros, né, que quando viram que ia perder esse vínculo presencial com seus alunos, eles se agigantaram para eles iniciarem esse vínculo à distância. Então, o que a gente viu? Professores que não tinham, a única coisa que ele entendia, às vezes, dessa questão mais tecnológica, era o WhatsApp. Ele não sabia fazer outras coisas, a não ser falar no grupo de WhatsApp, o WhatsApp familiar, de amigos, enfim. E ele se juntou com outros para ele aprender como é que se fazia um vídeo, como é que se colocava música nesse vídeo, enfim. O professor realmente, eu acho que mais do que nunca, ele volta super valorizado dessa pandemia, porque ele volta como uma figura que protagonizou, né, essa possibilidade dos alunos continuarem em contato com o conhecimento. Né? Então, o que a gente viu também pela TV? Professores saindo de bicicleta para levar os alunos que não tinham acesso, eles faziam o caderno de atividades e levavam o material para os seus alunos, sabe? Então, assim, isso é uma coisa muito difícil de encontrar em outra profissão. Então, realmente, os professores, eles estão fazendo o que podem para que esse ano de 2020 não seja perdido. Então, eu acho que se houve uma queda na produção de conhecimento, eu acho que outras coisas nós também aprendemos. Aprendemos a ser solidários, não é? Aprendemos a ver, se colocar no lugar do outro, não é? Aprendemos a ser um pouco mais compreensivos, muitas vezes até com os pais, né? Que as escolas sempre acusam. Os pais não participam, os pais não querem saber da vida escolar de seu filho. Agora, a professora viu, o pai e a mãe ficam o dia todo trabalhando. Tanto que a criança, às vezes, só vai ter acesso à internet, como eu disse, né, quando esses pais chegam do trabalho. Então, começa-se a olhar um pouquinho também para isso. E os pais? Os pais também, alguns pais também gostam de
criticar o professor dos filhos. Então, agora eles estão vendo como é difícil ser professor, porque o que sobra para eles lá de explicar, eles ficam, nossa, meu Deus, mas eu vou ter que voltar para a escola, porque esse conteúdo eu já não sei mais. Então, eles também começam a valorizar e se colocar no lugar desse professor. Então, o que a gente tem percebido é que as aprendizagens desse ano, elas são imensas. Se a gente prestar atenção em quantas lives estão acontecendo, abordando problemas escolares, problemas que muitas vezes não tinha espaço para eles serem discutidos, né? Agora, até tem uma colega, Rosaura Soligo, vai fazer uma live sobre cabeçalho. Então, assim, ela fez um comentário, tipo assim, agora na pandemia, acho que os professores esqueceram um pouco do cabeçalho, né? De fazer a criança escrever escola tal, o nome, a data, não sei o que, não sei o que. E aí, isso gerou uma polêmica. Alguns professores dando graças a Deus por isso, outros falando, não, mas o cabeçalho é totalmente importante. O que ela fez, né? É uma educadora de renome nacional. Ela falou, gente, vamos fazer uma live sobre cabeçalho. Quando que na escola esse assunto, com os milhões de conteúdos que tem que ser abordados pelo professor, esse assunto seria abordado? Então, eu não concordo que 2020 seja um ano perdido, nem para os professores e nem para os alunos. Se aprenderam outras coisas, com outras estratégias, né? Mas que houve aprendizagem, houve. Agora, nós temos que aproveitar essas aprendizagens daqui para frente. Um ano perdido para os desinteressados, né? Porque em outros momentos não haveria um acesso expressivo de profissionais da educação, eu já não falo nem de alunos, mas essa troca de experiências de professores interestaduais, né? Porque você não necessariamente precisa estar ali se comunicando, assistindo uma live de um professor do seu estado, pode estar aprendendo uma experiência de fora. Mas no que diz respeito aí aos estudantes e até mesmo ao acesso a esses recursos todos, nessa onda ainda de desafios, né, no que a gente está falando aqui no programa Perspectiva, dá para falar ainda em vantagens do aluno da rede particular em relação a esse aluno da rede pública em 2020? Olha, tem um dado que eu estava lendo outro dia que eu achei bem interessante e acho que vale a pena compartilhar com vocês. 40% dos alunos das escolas particulares evadiram da escola particular e se matricularam na escola pública. Então, o que isso significa? Isso significa uma crise financeira, né? Porque nós sabemos que os valores das escolas particulares, elas né, são valores que o pai e a mãe prescindem de um bom emprego e tudo mais para poderem pagar. Exatamente. Então, quer dizer, isso teve uma crise financeira? Teve. Muita gente perdeu o seu emprego, teve que abaixar o nível, né? O padrão de vida que levava e tudo mais, né? E a questão da escola também. Mas eu acho que a questão da escola, quando esses pais tiram e matriculam na escola pública, primeiro é para não perder o ano, porque se tirasse simplesmente, né, essa criança perde o ano, enfim. E segundo, porque eu vejo assim, se for essa aula à distância, então eu acho que tanto faz na pública quanto na privada. Entendeu? Então, aí eu já vejo revelar uma crença dos pais. Uma crença de que vale a pena eu pagar essa escola particular quando há o vínculo com os professores, quando há a relação com os pares, com os coleguinhas, não é? Quando há essa convivência. Quando não há essa convivência e é simplesmente através de uma tela, aí eu já acho que não vale a pena
pagar a escola particular, o meu filho estar na escola particular, entendeu? Então, eu acho que... Agora, em relação ao aluno, claro, o aluno da escola particular, ele está em contato, né, com uma diversidade de acessos de todo tipo a essa virtualização, né? Tem vídeos, tem os tablets, que as crianças, muitas vezes, cada um já tem o seu tablet, né? Tem os jogos que os professores, às vezes, passam e eles até já conhecem através dos tablets que eles têm. Então, é claro que esse aluno, ele já está muito melhor preparado para um estudo desse tipo, né? Ele está, porque ele passa muito mais horas na frente de uma tela do que o nosso aluno do ensino público, né? Que não é que ele não tenha vontade, ele também tem, não tem interesse, ele também tem, ele não tem a tela disponível para ele fazer isso, né? Que os nossos alunos das escolas particulares têm. Então isso independe da pandemia, de uma virtualização de educação, ou não, é invariável, porque se o aluno da escola particular ele tem mais acesso a recursos tecnológicos de ensino, a escolas e cursos, né, extracurriculares, ele com certeza já sai na frente do aluno da escola pública, que nem sempre conta, né, infelizmente, com essa questão financeira que acaba impactando também até no rendimento dos estudos, no que diz respeito ao poder de compra de tudo isso, né? A acessar aí todas as plataformas digitais. Então, se a gente fosse pensar remotamente no Enem, por exemplo, de 2021, um aluno de uma escola particular que enfrentou esse ano de 2020, mesmo em plena pandemia, e um aluno de escola pública também do ano de 2020 enfrentou a pandemia, é como se a gente dissesse o seguinte, né? O aluno da escola particular, com certeza, ele vai ter um rendimento melhor. Por isso, a necessidade das cotas, né? Tem gente que é contra. Por isso, a necessidade das cotas. As cotas dos alunos que sempre estudaram em escola pública, né? Aí, não vamos entrar aqui na questão, mas as cotas para negros, né? As cotas para indígenas. Por quê? Porque nós sabemos que todo mundo sai do mesmo ponto de partida? Não. Então, seria uma inverdade a gente dizer, não, o acesso é democrático. Não, ele não é, porque primeiro não se sai do mesmo ponto de partida. Sai-se de pontos muito diferentes e muito distantes uns dos outros de partida. Então, não tem como eu falar isso. Agora, com isso, eu não estou... e quero deixar isso bem claro, eu não estou menosprezando o ensino público, porque eu acho que o ensino público, ele faz o que é possível para ele fazer, com tanta carência que nós sabemos que existe nas escolas públicas. Por que não voltaram as aulas no ensino público ainda? Porque as escolas públicas não estão preparadas para isso. Porque toda aquela questão, né, de segurança para que os alunos possam voltar, da higienização para que esses alunos possam voltar, nós sabemos que as escolas particulares já se prepararam para isso e muitas já voltaram. Agora, e a pública? A pública não está preparada para isso. Então, é isso que essa pandemia também vai revelando, né? Assim como ela revelou os hospitais. Os hospitais estavam prontos para receber os pacientes da pandemia? Não. Então, ela foi revelando uma fragilidade nos mais diferentes setores da sociedade, né? E dizendo o seguinte para os nossos governantes, olha, tem que tomar as providências para que essas questões, né, agora, nós não imaginávamos essa pandemia, mas nós já imaginamos outras pandemias, não é? E dá para a gente se preparar, né, agora Exatamente. com um pouco mais de expertise dentro de tudo que foi vivido, né, em 2020. Por isso que eu falo, foi aprendizado de tudo quanto é ordem, de tudo quanto é natureza, não é?
Então, essas questões, elas hoje nos dão a possibilidade de antecipar muitas coisas. Uma outra coisa também que eu gostaria de observar aqui, não sei se eu ainda tenho tempo para isso, tem a questão dos pais dos pais e professores, né? Primeiro, os professores tinha muito isso de eu fecho a porta da minha sala e as minhas únicas testemunhas do nosso trabalho são os nossos alunos, tá certo? Hoje, os professores entram na casa dos pais e eles não têm controle mais de quem está assistindo a sua aula, de quem está, né, vendo todo o conhecimento que ele está tentando trabalhar com o seu aluno. Então, os professores também, eles ficam receosos disso. Aí eu vejo muitos professores que se fantasiam, colocam personagens, né, vivem personagens para estar desenvolvendo determinados conteúdos, né? Eu sou psicóloga também, então aí, né, esse olhar psicológico aí mais analítico pensa, né? É uma forma do professor estar, de uma certa maneira, se escondendo um pouquinho, se protegendo um pouco, né, nessa fantasia, porque agora ele está exposto. É uma exposição que ele não sabe para quem é. E os pais? Os pais, por outro lado, que muitas vezes fantasiam que os seus filhos são pequenos gênios, né? Vão muito bem na escola. Eles também entraram em contato com esse filho que não é tão gênio assim. Eles começam a ver, mas ele tem dificuldade nisso. Olha como ele demora. Teve coleguinha que deu a resposta bem mais rápido. Então, esse pai também, ele também tem que entrar em contato, às vezes, com essa frustração em relação ao filho. Então, por isso que eu te falo, foi aprendizado de tudo que é lado, se a gente conseguir fazer essa leitura, né, do que aconteceu com essa pandemia. E, professora, só trazendo uma informação aqui extra para o nosso programa, nós estávamos falando desse contraste do ensino público para o ensino particular, uma vez que as escolas particulares, muitas já retomaram em vários estados do Brasil, inclusive em Mato Grosso do Sul, e a escola pública ainda não vê condições dessa retomada, justamente por uma questão de acesso a recursos e colocar em prática as políticas de biossegurança. O MEC, o Ministério da Educação, publicou recentemente uma portaria garantindo, quando for necessário, a extensão desse ensino remoto na rede pública até, inclusive, o final do ano que vem. Então, a gente vai ter que observar os números da Covid para ver como é que esses alunos da rede pública, como que esse sistema de educação vai reagir, né, à questão da pandemia, que ainda não acabou. Mas vamos pensar que com a retomada das aulas no ano que vem, a gente espere que elas voltem, né, na sua integralidade, não apenas na rede privada, mas também na rede pública. Os alunos, é interessante que eles revisem a matéria. Desse jeito que foi feito esse ano, foi possível, né, que todo o conteúdo programático chegasse até o estudante ou não? Qual que é a avaliação da senhora? Eu penso que não há forma de você retomar, né, o início das atividades no ano de 2021 sem que haja uma retomada dos conteúdos, né? Então, isso daí vai ter que ter um tempo, né? As escolas, né, muitas ainda têm isso, né, de fazer um período de sondagem com os seus alunos, né? Então, vamos lá, vamos levantar os conhecimentos desses alunos, né? Eu acho que é exatamente isso que tem que ser feito, né? Quais são aqueles conhecimentos que são pré-requisitos para que o próximo conteúdo seja trabalhado? Esses, eles vão ter que ser garantidos, né?
na forma de uma revisão. Agora, outra coisa é que isso quando você fala, né, que a rede estadual já vê a rede pública já vê essa possibilidade de se estender aí pelo ensino remoto, eu imagino que essa questão do ensino híbrido, que muitos estão se referindo hoje, eu acho que isso não se perde mais, né? Eu acho que esse é um aprendizado que fica. E fica muito mais real, né? Aí sim nós podemos falar em inclusão digital, muito mais real do que até agora o que a escola se referia a essa inclusão digital. Então, tem coisas que vão ser trabalhadas presencialmente e há conteúdos que vão ser trabalhados remotamente, né? Eu acredito muito nisso, né? E acredito muito nessa sensibilidade do professor, nesse feeling do professor, né? De o que foi que funcionou remotamente e que eu posso continuar, e aquilo que foi um verdadeiro desastre e que eu tenho realmente que trabalhar dessa forma presencial. Professor, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, uma última pergunta, na verdade, é um pedido até de avaliação da senhora com sua experiência como professora e pesquisadora e psicóloga, sobre a importância do papel dos professores nesse período. A gente falou que muito foi feito, que eles realmente avançaram, que conseguiram conquistar aí muita troca de informação aí ao longo desse ano de 2020 por conta das plataformas digitais, possibilidades que antes eram vistas como uma realidade distante. Mas como é que fica, então, a questão do desempenho dos professores daqui para frente na sua avaliação, tendo em vista, então, que já é uma realidade, né, esse ensino híbrido, como a senhora mesmo comentou? Então, eu acho que muitos professores, até que eram resistentes, né, a isso, eles tiveram que quebrar uma barreira, né? Eles tiveram que quebrar uma barreira e encarar esse desafio, né? Eu vejo que eu sou muito otimista, né, em relação à educação, e eu tenho um respeito enorme pelos professores, né? Porque você vê a importância da escola, né? Tanto que ela é a última a voltar, né? Ela é uma das últimas instituições a voltar, porque de uma importância tão grande, e é de uma importância tão grande esse compartilhamento, né, entre alunos, entre professores, né, que eu não posso mais, eu acho que medir o desempenho do professor por tantos alunos que ele conseguiu aprovar, sabe? Então, como muita coisa mudou, eu acho que a avaliação em relação ao professor, ela também vai ter que ser mudada. Eu não posso continuar com a mesma avaliação desse professor, né? Que as instituições fazem, né? Avaliam o desempenho desse professor. Eu acho que o desempenho desse professor ele tem que ser avaliado por outras questões, além simplesmente se o seu aluno domina ou não o conteúdo que ele trabalhou, né? Porque eu vejo assim, eu tenho contato com alguns ex-alunos que hoje são professores e nunca se trabalhou tanto igual agora na pandemia. Né? Não é porque não estão na sala de aula que não estejam trabalhando, né? Estão trabalhando muito mais, porque antes o que se fazia na sala de aula, eles já tinham um domínio total de fazer essa prática na sala de aula. E agora eles tiveram que repensar aquele conteúdo para ser trabalhado nessa plataforma digital, né? Então, eu acho que o desempenho dos professores, eles também têm que sofrer uma mudança. Essa avaliação, ela tem que sofrer uma mudança também, né?
Quero agradecer, então, sua participação com a gente nessa edição sobre educação do Perspectiva da TV Assembleia. Professora Eliane Grace, obrigada pela sua disponibilidade. O bate-papo foi muito legal, sem dúvida nenhuma, aqui com um tema de grande importância, de impacto de forma global, né? Nos alunos, nos professores, nas famílias e também com toda essa situação da pandemia que nós estamos vivendo e ainda sofrendo as consequências. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Agradeço muito, né, de poder, como eu disse no início, tá falando um pouquinho sobre uma temática que me é tão cara, tá? Muito obrigada pelo convite. Muito bem, e para você que acompanha a programação da TV Assembleia no canal 9 da NET, claro, não deixe de acompanhar também o nosso YouTube, compartilhar o nosso link com seus amigos e familiares, porque isso é muito importante para a disseminação do nosso conteúdo. O link está aí na sua tela. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.